Graça e paz. Tudo bem? Vamos fazer gestão. Estamos aqui mais uma vez para poder refletir um pouco sobre a palavra do Senhor. Com esta coisa maravilhosa atrás de mim, essas águas congeladas. Eu estou numa montanha a 1000 e poucos metros de altura, mais ou menos, a metragem marcada lá no início dela. E ainda falta mais uma meia hora para mim chegar no topo. Mas vi essa cachoeira aqui atrás, essa mini cachoeira congelada. E ao meu lado aqui tem ainda um rio de pedra que corre águas também no seu centro, até chegar no topo desta montanha. Vai dar uns 1.700 metros mais ou menos. E parei para refletir um pouco na palavra do Senhor. Eu venho aqui para ficar sozinho. Eu estou cerca de quase 2 horas da minha casa, aqui na província de Totigue. E vim aqui para refletir um pouco na palavra de Deus, porque bom é estar para todo servo de Deus, a sós com o Pai. Está muito frio aqui, muito frio. E eu esqueci a touca no carro. Mas enfim, minhas mãos estão congelando, porque o chão está cheio de neve também. Mês que vem, quando estarei aqui novamente, a neve chega na minha cintura, em alguns lugares aqui, e em outros ela chega no meu peito. Para você ver o tanto de neve que cai aqui nessa região. E eu quero meditar com você em um texto da palavra do Senhor. Esta leitura é um pouco diferente, tá? É uma Bíblia judaica, então tem uma leitura um pouco diferente. Assim como seus livros não são em ordem cronológica. Mas um texto da palavra do Senhor, que está em Jó 42, que me veio ao coração e eu quero compartilhar com você um pouco desta palavra, em que Jó, diante de tudo aquilo que ele passara, deixa-nos escrito esta passagem. Veja, Jó 42 e o verso 5 diz assim: eu tinha ouvido falar de ti com os meus ouvidos, mas agora os meus olhos me veem. E olha o 6, que interessante. Portanto, detesto a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Todos conhecem a história de Jó, todos conhecem esta passagem. E o quão ela é tremenda. Se trata de um livro poético. Se trata de um livro onde narra-nos uma história da vida de um homem muito bem sucedido da sua época. A vida de um homem que tinha tudo e que aparentemente não precisava de Deus aos olhos humanos. E Jó, um dos homens mais ricos do Oriente da sua época, com a sua fazenda, seu gado, sua família abençoada, seus 10 filhos, uma vida tranquila, mas que estava prestes a mudar por uma ordem de Deus, por uma vontade de Deus e por um pedido de Satanás. Entenda, o diabo não pode nada, ele não pode te tocar, ele não pode te ferir, ele não pode fazer nada com você e nem contra a minha vida, a não ser que tenha a autorização do Senhor, a autorização do próprio Deus, aonde entra a sua vontade permissiva. No texto abordado em questão, quero focar. Já disse, antes eu ouvia só de falar de ti, mas agora os meus olhos te veem.
E Jó diz que ele se sentiu o mais miserável dos homens. Interessante é que Jó, na sua palavra, diz que antes ele não tinha tido uma experiência tão íntima com Deus. E muitas vezes nós conhecemos ao Senhor apenas por aquilo que as pessoas nos dizem. Esse óculos aqui é só por causa lá de baixo, quando eu estou subindo a neve, tá? É muito forte. E nós temos o hábito de fazer como papagaio, repetir aquilo que ouve. Não é assim com o papagaio, que é aquele animalzinho bonitinho que aprende a falar, de tanto a gente repetir as palavras para ele, ele desenvolve frases, de tanto você ouvir falar. E nós temos o hábito de ficar repetindo jargões, de ficar repetindo frases de pastores, de pregadores, de pregadoras, de coisas da internet, de coisas de YouTube. Nada contra, amém? Bênção pura. Deus deu aquele que está ministrando, Deus deu aquela que está ministrando, até aí nenhum problema. Mas o quanto você conhece de Deus, o quanto você, particular, conhece de Deus, qual o grau de intimidade que você tem com o Espírito de Deus. Eu estava pregando há 2 semanas atrás na nossa igreja, na catedral em Cesac, e preguei sobre intimidade com Deus. Não foi muito profundo, porque o nosso tempo ele é muito exíguo, mas a intimidade ela depende de um relacionamento com alguém. Nós não conhecemos a Deus somente quando estamos passando alguma luta. Jó precisou que Deus permitisse a Satanás tocar. Se você ler o texto, ler o livro de Jó, desde o seu início, você vai ver que Jó estava levando a sua vida tranquila. Estava levando a sua vida tranquila. Mas Satanás estava passeando sobre a terra, investigando a vida do servo Jó, investigando a vida de alguém. Aí ele acha Jó bem, próspero, farto, rico, abundante em sua casa, em sua família, uma vida incontestável, mas queria mudar, como eu disse no começo. Ele ia ter uma experiência muito amarga, muito triste, muito dolorosa em sua vida, onde ele perderia tudo, inclusive a sua família. Não apenas seus bens, mas a sua família. O que nos leva muitas vezes a conhecer ao Senhor. E temos que aprender com isso. Parar de ficar somente ouvindo do que me disseram, ouvindo do que me contaram. Mas e a sua experiência com Deus? Qual é a sua motivação para buscar ao Senhor? Me perguntaram esses dias assim para mim: pastor, por que o senhor vai sempre para a montanha? E se o senhor está sozinho? E eu respondi: querido, primeiro que eu faço isso há mais de 20 anos. 20, 30 anos. Estou com 51. Já há 30 anos que eu faço isso desde o Brasil. E aqui no Japão, há praticamente 17 anos que faço isso. Por quê? O senhor não pode orar em casa? Sim, posso orar na minha casa. Tenho o meu escritório na parte de cima da casa. Faço isso. Mas aqui é onde eu vou me desligar de telefone. Eu vou me desligar de tudo aquilo que me distraia, ou que possa me distrair, para ter um momento a sós com o Senhor, no meio da natureza. Muitas vezes venho para cá, está nevando, ou está no início, como agora, está no início da neve. Quando eu vier mês que vem, é
essas paredes atrás de mim vão estar todas brancas. E boa parte das árvores estará coberta por gelo. 1,5 metro de neve quase me cobre. E eu continuo ouvindo. Porque eu sei do resultado da minha vinda para cá. Não é para postar um vídeo na internet. Não. É para buscar mais da presença do Senhor. É para ter mais de Deus. É para ter intimidade com Ele. É para ouvir Ele falar comigo. Me dar direcionamento, posicionamento, decisões, atitude, norte, caminho. Uma direção a ser seguida. Porque nós não podemos nada sem a direção de Deus. Entenda, eu e você precisamos da direção de Deus, ainda mais no dia em que estamos vivendo. Então temos que parar de só ouvir de Deus. Mas eu disse agora, eu não apenas ouço, mas agora os meus olhos te veem. Como enxergar a Deus? Como enxergar a Deus perdendo 10 filhos? Como enxergar a Deus indo para o cemitério enterrar 10 filhos? Como enxergar a Deus olhando para o seu corpo todo leproso, vazando pus? Como enxergar a Deus olhando para si, que outrora tinha de tudo e que agora estava sentado no chão, em meio a cinzas, e de repente ele pega um caco de telha, que não é isso aqui é uma casca de uma árvore, mas ele pega um caco de telha, ou quem sabe uma pedra, não é essa é uma pedra vulcânica, mas ele pega um caco de telha, e a coceira do seu corpo, o seu corpo se corroendo por conta da chaga, ele já não tinha mais as pontas do dedo, suas cartilagens, a lepra estava comendo, e fora que ninguém queria ficar, ele ficava perto de um leproso, porque se você pecar, meu amigo, as pessoas estão com você, quando você faz 1000 coisas e não erra, mas quando você faz 99 e erra por uma, essa única coisa, esse único erro seu, vai fazer com que aquelas pessoas que disseram que era seu amigo, que eram seu irmão, que te amavam, que diziam para você que te amavam, se ouve muito isso, né? Eu te amo, e às vezes se fala com tanta irresponsabilidade essa palavra, sem pesar verdadeiramente, nossa, vou em português, verdadeiramente o valor desta palavra, e se fala aleatoriamente, mas as pessoas se afastam de você, porque agora você pecou, você errou, você não faz parte mais daquela igreja, e como você já não faz parte mais daquela igreja, do rol de membro daquela igreja, as pessoas, quando te encontram na rua, nem falam com você, ou até desviam de você. Vivi muito isso no meu ministério, na minha vida, durante esses anos. Creio que você também. E Jó estava sozinho. Seus amigos, quando apareceram para o acusar. Apareceram para dizer para ele que aquilo era consequência de pecado. Aquilo era consequência do erro dele, que ele deveria se retratar com Deus, para que Deus tivesse misericórdia da sua vida. Porque julgar a vida alheia é tão fácil, porque você não vive, você não está vivendo a vida daquela pessoa. Então é fácil julgar a vida alheia. Você pode falar para mim: ah, pastor Laís, você está no Japão, está postando um vídeo no meio da neve, com essa cascata atrás congelada, para se aparecer. Sei lá, eu vou me aparecer, pode ter certeza disso. E isso não me incomoda, desde que não haja soberba dentro de mim. Mas o aparecer aqui é para divulgar a palavra de Deus para você. Aqui atrás
esta beleza que Deus fez, Deus criou, é um bônus que eu tenho. E daqui a pouco eu vou para outro lugar fazer outro vídeo. Mas entenda, como enxergar a Deus enterrando 10 filhos. Como enxergar a Deus olhando para si e vendo que você se tornou uma pessoa desprezível. Há coisas que não temos resposta e outras que sim. Deus tem os seus meios, a sua maneira de quebrar a soberba do nosso nariz, nosso orgulho, a altivez, a grandeza que nós achamos que somos por morar em outro país, por ter uma outra vida, por termos carros novos, por termos uma vida estável, por morarmos num país de primeiro mundo. Isso ensoberbece muita gente. Isso é motivo de um orgulho exacerbado para muita gente. Será que tem agradado a Deus? E você consegue ouvir ao Senhor e ver ao Senhor? Muitas vezes nós nos afastamos do Senhor por essas coisas, pelas coisas banais. Eu estou diante de uma floresta. Olha, estou diante de uma floresta seca, toda seca. É uma floresta toda seca. Uma floresta toda seca. Que quando eu venho aqui no verão, tá a coisa mais linda. Flores roxas, brancas. As flores estão todas verdes. Agora a câmera não consegue pegar, mas está cheio de pontinho branco na ponta da árvore. Está viva. Tudo no controle de Deus. Tempos que mudam, estações que chegam e vão, que fazem parte da natureza. Umas vêm, traz a primavera, outras vêm, traz o verão, outras traz o outono e outras traz o inverno, como agora. São estações que nós passamos aqui nesse país e você, onde você está. Mas eu quero terminar dizendo para você que Jó, no versículo 6, é interessante o que ele diz. Ele diz que agora ele, olha, congelando a Bíblia. Ele diz: portanto, detesto a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Sabe o que acontece com a gente? Quando a gente se aproxima de Deus, uma das coisas que acontece com a gente, e você só vai conhecer Deus aqui, através da palavra de Deus. É a única maneira em que você vai conhecer ao Senhor verdadeiramente. Não porque as pessoas estão falando, porque você vai ouvir testemunhos que foram bênção na vida daqueles que contam e contaram. Pregações, ministrações de poder, com unção, com graça, que não serve para mim hoje, mas que serviu naquele contexto que fora pregado, que serve para mim quando eu ouço, sim, em um determinado dia, mas que se eu for pregar a mesma mensagem, não terá o mesmo resultado, porque é um outro contexto, é uma outra vivência. E a forma com que nós conhecemos ao Senhor é através da sua palavra. Há gatilhos aqui, chaves que vão virar quando você conhece a palavra do Senhor. Mas você precisa ter o prazer. O Senhor falou para Moisés, e através de Moisés para Josué: Josué, medita nesta palavra de dia e de noite, e tenha o cuidado de fazer tudo quanto nela está escrita, porque então você prosperará. O quanto temos meditado na palavra do Senhor? E como eu disse, quando nos aproximamos do Senhor, e dentro do verso 6, ele disse: agora eu detesto a mim mesmo. Uma das coisas que acontece quando nós
nos tornamos íntimos do Senhor. Quando nós nos aproximamos do Senhor, sabe o que é? Transformação. É impossível se aproximar do Senhor e não passar por uma metanoia, não passar por uma transformação. É impossível, porque aquele que se aproxima de Deus, ele é levado ao arrependimento, ele é levado à transformação. A presença do Senhor mostra para mim o quanto pecador eu sou. A minha intimidade com Deus me leva a entender e a me autoanalisar, fazer uma introspectiva e saber, minha mão está congelando, e saber que eu sou pecador, miserável, que dependo da infinita misericórdia de Jesus Cristo. Então, querido, que me ouve, que vai me ouvir, quero te dizer neste dia, olha, agora está ventando, quero te dizer que o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, não há outro Deus além dele. E bom é estar na presença do Senhor, bom é estar na presença de Deus, não há coisa melhor. Eu amo isso aqui. Eu amo isso aqui. Amo estar na montanha. 1h30 para mim chegar no topo. 1h30. Sem neve. Quando está nevando, é 2h30 para subir até o topo. E tem lugar que eu não consigo subir, porque eu não sei se tem fenda, se tem algum buraco, porque está coberto com a neve. Venho pelos caminhos que eu já conheço, mas venho aqui por quê? Porque preciso da presença do Altíssimo na minha vida. Não há dinheiro, não há riqueza, não há carro, não há comodidade que supra a presença de Deus na minha vida. E que você possa neste dia entender. Pare de ficar só ouvindo. Aprenda a conhecer o Senhor. Adquira, desenvolva um relacionamento com o Senhor. E, queridos, tem sido tão difícil manter um relacionamento com o nosso próximo. Porque quando o nosso próximo faz alguma coisa que nos desagrada, que nos entristece, esses crentes Nutella de hoje, sabe esses crentes de hoje que você não pode falar nada, que eles já falam, vou sair da igreja, pastor, não volto mais, porque fulano não falou comigo. Crentes Nutella, que não foram firmados os seus pés na rocha, mas no disse-me-disse, crentes que não foram provados no fogo, que não passaram por experiências dolorosas. A experiência não te afasta de Deus, a prova não pode te afastar de Deus, pelo contrário, ela te joga, ela te lança aos pés do Todo-Poderoso, aleluia. A prova, a luta, te leva mais próximo de Deus, porque é lá que você se humilha, é lá que você chora, é lá que você se quebranta, é lá que você se lança, é lá que Deus olha para você e diz assim: é, meu filho, quem dera se você ficasse mais vezes assim, prostrado na minha presença, porque quando você não está passando nenhuma dificuldade, até para orar você esquece de mim, até para me agradecer você esquece, mas quando vem a dificuldade, quando vem a luta, aí você lembra de mim. Estamos fazendo igual o povo de Israel, que só buscava ao Senhor quando precisava, só buscava ao Senhor nos seus interesses, e quando Deus, pela infinita misericórdia dele, que nunca nos vira as costas, respondia, Israel não buscava mais. É o que nós fazemos muitas vezes hoje. Deus nos concede a nossa petição, não há luta, não há prova, não há desafio, não há perseguições, paramos de buscar ao Senhor. E só buscamos a Ele quando as coisas começam a degringolar.
a cair, a inclinar, a acontecer o mal. Aí lembramos de buscar a Deus. E o amor de Deus é tão incompreensível, tão infinito, que mesmo assim, quando a gente busca Ele, Ele responde. Eu me lembro do filho pródigo, e aqui eu termino. Você conhece a história, Lucas 15. Há 3 parábolas ali. E esta é uma delas. Que quando ele volta, todo moído, todo arrebentado, um lixo humano, destruído, havia se prostituído, gastado dinheiro, enfim, deitado e rolado nas balbúrdias da vida. Mas quando ele volta, parece que eu vejo o pai, uma hora com os braços no bolso, uma hora com os braços cruzados, uma hora com os braços soltos, olhando lá longe no caminho e pensando consigo: será que hoje ele vem? Será que hoje ele volta? Mas um dia desse, o mesmo pai volta para o mesmo caminho. O frio está apertando. E ele vê aquele ponto lá embaixo. E o coração do pai começa a efervescer, começa a se aquecer. E quando vai se aproximando, aquela silhueta que estava longe, vai se aproximando, se aproximando, se aproximando. Eu creio que a lágrima, a voz do pai embarga. E eu creio que ele já começa a agradecer Yahvé, porque ele vê que seu filho está voltando. Mas quando ele olha seu filho, não parece o mesmo menino que saiu, bonito, cabelo penteado, roupa bem apanhada, barba feita. Agora volta todo maltrapilho, rasgado, fedido, cabelo bagunçado, cabeça baixa, semblante triste, coração angustiado. E quando ele chega perto do pai, o pai não fala nada para ele. O pai só abre os braços. É o amor de Jesus. Ele não te acusa daquilo que você fez, ou faz, ou está fazendo. Não, ele não te acusa. Ele abre os braços e diz: pode vir. Porque não é nenhuma novidade eu ver você nessa situação. Não é nenhuma novidade eu ver você voltar desse jeito. Sabe por quê? Porque eu sou onisciente. Eu sabia que você ia de um jeito, mas voltaria de outro. E agora você volta humilhado, derrotado. Mas eu vou estender as minhas mãos novamente. Eu vou te levantar. Ei! Pega a melhor novilha, a mais gorda, bonita, uma nova, carne macia, aquela bem tratada, aquela cuidada com milho, aquela novilha que eu tinha reservado. Prepara ela. Você, pega roupas novas. Você, pega um anel. Você, sapatos novos. Avisa a vizinhança. Vai ter festa na casa do filho pródigo. Chama todo mundo. Porque esse estava morto, mas reviveu. Esse é o nosso Senhor. Tremendo, não? Esse é o nosso Deus. É assim que Ele faz. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que o Senhor estenda sobre ti a tua bênção. Que a glória dele seja derramada sobre a sua vida. E eu tenho que terminar, porque eu estou congelando. Vim sem luva, esqueci a touca no carro, estou congelando aqui. Está escurecendo as nuvens. E eu acho que vai cair neve. Que Deus te abençoe. Agora os meus olhos te veem. Que você pare de só ouvir falar de Jesus. Aceite Ele como o único e suficiente Salvador da vossa alma.
Pastor, é um apelo para quem não é crente? Sim, mas também para você que é evangélico. Que isso, pastor? Já aceitei Jesus? Pois é, aceitei Jesus, mas está afastado dele. Adianta alguma coisa? Essa é uma outra palavra. Isso é a dracma perdida dentro dessas 3 parábolas do filho pródigo. Essa é uma delas. É a dracma perdida. Às vezes eu preciso voltar para Jesus estando servindo ao Senhor, porque me afastei dele com o passar dos dias. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Um grande abraço e, como eu sempre digo, beijo no coração. Fica com Deus. Fui!